Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, você que nos acompanha mais uma vez nessa transmissão. A nossa gratidão a Deus pela sua vida. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Estamos iniciando mais uma transmissão, mais um culto. E não teremos todas as partes do culto, como música, por exemplo, mas nós vamos chegar lá, tá certo? Mas nesta noite, mais uma vez, tem uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua alma, para a sua família, nesta noite. Você que está chegando agora, você já pode convidar seus familiares, convidar seus amigos, colegas de trabalho para nos acompanhar nesta noite, tá bom? Manda o link da igreja, o endereço eletrônico. Nós estamos a partir de agora pelo Facebook e também pelo Instagram. Você tem essas opções de acompanhar a transmissão da palavra de Deus. O templo aqui da igreja permanece fechado em virtude da pandemia, mas nós queremos, no momento oportuno, com segurança das autoridades sanitárias, queremos retornar muito em breve com mais segurança e dando segurança também aos nossos irmãos, irmãs e amigos que aqui chegarem também. Então, fique atento que muito em breve nós anunciaremos o dia do nosso retorno dos trabalhos no templo aqui da Igreja Batista no Jardim Célia Maria. Mas até que isso aconteça, nós estaremos aqui com a graça de Deus, levando até você a mensagem salvadora, restauradora, a mensagem libertadora, a mensagem que transforma, a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, queridos irmãos e amigos, receba nesta noite o nosso forte abraço. O abraço do pastor, o abraço de toda a família da Igreja Batista, aqui em Célia Maria. E sejam todos muito bem-vindos nesta transmissão, nesses momentos que certamente o nosso Deus vai nos encher da sua presença e da sua graça. Eu tenho certeza que a palavra que Deus já colocou em nosso coração nesta noite, ela vai alimentar a sua alma e ela vai falar profundamente ao seu coração. Então ore por mim, que sou pregoeiro da palavra de Deus. Preciso da cobertura espiritual de Deus, porque eu daqui tenho orado por você, para que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa nesta noite. Eu sou o pastor Maurílio Modesto, para quem não me conhece, pastor da Igreja Batista no Jardim Célia Maria, na cidade de Aparecida de Goiânia, cidade metropolitana aqui da nossa capital, Goiânia. Mais uma vez, você amigo, receba nesta noite o abraço de todos nós como igreja. E você, meu irmão e minha irmã, todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto da Bíblia. Antes de nós lermos o texto da meditação bíblica nesta noite, eu quero ler com você Isaías capítulo 53.
Os primeiros versos da Bíblia, a palavra de Deus, nos diz assim. Você que tem Bíblia pode acompanhar a leitura, a referência bíblica, mas também você pode ouvir atentamente a leitura da palavra de Deus que o pastor fará neste instante, que diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza via que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a sua boca. Esta palavra de Deus, neste momento introdutório do culto, desta transmissão nesta noite, e baseado nesta palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, eu quero orar com você neste instante. Quero agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu, por esta noite tão maravilhosa que recebemos da parte do Senhor. Mas também eu quero colocar a sua vida em oração diante de Deus, para que Deus visite o seu coração, meu irmão e querido amigo que me acompanha nesta noite, para que Deus tenha misericórdia da sua vida e de todos nós, e que esta transmissão nesta noite, que estes momentos que vamos aqui passar juntos, sejam momentos de edificação espiritual e de amadurecimento cristão em sua vida. Seja um momento também em que você possa checar a sua vida com Deus. E a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo do Senhor venha nos visitar, como Ele já está conosco nesta noite, e que todas as partes desta transmissão possam contribuir para a nossa edificação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu convido você para que possamos orar juntos nesse instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu te agradeço pelo dia que tu nos destes e por esta noite maravilhosa que recebemos da parte do Senhor. Querido Deus, te agradeço também pela tua palavra que acabamos de ler agora. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz de braços abertos para perdoar os nossos pecados
e salvar a nossa vida diante do Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por mais esta oportunidade que estamos tendo agora, de chegar, Senhor Deus, em dezenas de lares, em dezenas de corações, levando a tua palavra, levando a mensagem que só Jesus Cristo salva e que somente o Senhor é a esperança das nações. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha abrir os corações que estão agora participando conosco, e que o teu Espírito Santo, o Espírito transformador, possa entrar em cada vida, em cada coração, em cada lar, Senhor, e que haja nesta noite uma mudança, um quebrantamento, uma restauração da parte do Senhor Jesus nas vidas que nos acompanham nesta noite. Senhor, aqueles amigos nossos que passam agora por tribulações, que passam por dificuldades, amigos que estão lutando, Senhor Deus, com problemas de enfermidade, Senhor Deus, pessoas que estão lutando com problemas familiares, com crises, ó nosso Deus e nosso Pai, visita esses corações agora, visita estas vidas agora, Senhor. Eu oro também, Pai querido, por aquelas famílias e por aquelas pessoas, Pai querido, que estão afastadas do aprisco do Senhor, mas que nesta noite estão atentos à voz do Teu Espírito Santo. Nós oramos e pedimos sobre estes corações a Tua bênção, a Tua graça, e que este seja um tempo, Senhor Deus, de renovo, de restauração, seja um tempo de consagração de vidas, seja um tempo, Senhor Deus, de retorno ao aprisco da casa do Senhor, o nosso Deus. Ó Pai, atende a nossa oração, perdoa nossos pecados e ajuda-nos nesta noite, pois o que nós queremos é a Tua presença em nós. Oramos assim, porque nós confiamos em Ti e cremos no Teu poder, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, você que está chegando agora, você que está nos acompanhando através das redes sociais da igreja, do Facebook, do Instagram. Muito obrigado pela sua presença conosco. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o querer e a vontade dele na sua vida, no seu coração. Um grande abraço às famílias da igreja. Há muitas famílias que o pastor não tem visto já há algum tempo, né? Não por negligência nossa, mas porque também estamos mantendo o distanciamento, né, de uns com os outros neste tempo de pandemia, de doenças. Mas no momento oportuno e muito em breve, cremos em Deus nisso, nós estaremos bem próximos, bem perto, nos abraçando, conversando, indo com mais frequência na sua casa, você na casa do pastor, aqui na igreja. E há poucos dias atrás, um irmão da igreja veio aqui no templo, e ele, quando viu ali a nossa área de convivência, a cozinha, porque nós aqui gostamos de comer muito bem, você que nos conhece sabe muito bem disso, temos uma cozinha aqui que é muito farta, e sempre temos aqui as nossas refeições, e este irmão chegou aqui, depois de mais de 3 meses, já com o nosso templo fechado, ele começou a chorar, e eu disse, mas por que você está chorando?
e ele diz: pastor, estou com muita saudade deste lugar. Muita saudade deste lugar. E como ele, muitos outros irmãos, creio que todos nós, com saudade uns dos outros, da nossa convivência, dos cafés da manhã, da janta, do almoço, e tantos momentos agradáveis que temos participado aqui juntos na casa de Deus no templo. Eu penso que muito em breve nós vamos retornar a este convívio, certamente, tá bom? E assim que nós retornarmos aqui, você é muito bem-vindo. Você é o nosso convidado todo especial para estar conosco, e conhecer as nossas dependências. É uma igreja muito simples, um povo humilde, mas um coração muito grande. E Deus tem nos abençoado aqui através de todos os irmãos e irmãs. Temos um bom grupo de irmãos que tem nos ajudado a louvar e engrandecer o nome de Jesus Cristo aqui neste lugar. Ok, meus queridos, vamos para a meditação da Bíblia, a palavra de Deus. Sem muita delonga, eu tenho uma porção da Bíblia para o seu coração nesta noite, da palavra de Deus. E penso que a Bíblia fechada, ela é um livro qualquer, podemos assim dizer. Mas quando nós abrimos a Bíblia, é a palavra de Deus falando conosco. É Deus falando conosco. Então, neste momento, é Deus que vai falar conosco através da Bíblia Sagrada. Homens da parte de Deus escreveram a palavra do Senhor, foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, para trazer até nós a revelação de Deus aos nossos corações. Por isso que nós cremos que a Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, como ela é a palavra de Deus. Por isso que nós cremos e pregamos a palavra do Senhor, E eu penso que essa palavra de Deus, ela vai tocar ao seu coração, vai falar contigo, assim como ela falou comigo, no preparo essa semana, orando, conversando com Deus, pedindo do Senhor sabedoria e graça no preparo dessa meditação, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa na noite deste dia. Então eu quero levar você para a palavra do Senhor no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e eu quero ler com você do versículo 21 a 24. Depois nós vamos ler do verso 35 ao verso 43, tá bom? E você vai ouvir a palavra do Senhor, e logo em seguida nós vamos orar, e nós vamos proceder à meditação da palavra de Deus nesta noite, que diz assim a Bíblia, Marcos capítulo 5, verso 21 a 24, depois do verso 35 ao verso 43. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo. Agora o versículo de número 35 a 43, a Bíblia nos diz: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa
do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. Amém, meus irmãos e amigos? Esta é a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Que texto lindo, não é verdade? Que fato extraordinário que a Bíblia nos conta nesta noite. Uma passagem emocionante. Uma passagem que podemos tirar muitas lições para as nossas vidas, neste mundo caótico, tenebroso, neste mundo mau que nós estamos atravessando. Esse milagre, queridos irmãos e amigos, foi feito logo após a volta de Jesus Cristo das regiões dos Gadarenos, onde ele havia curado um endemoniado, segundo a Bíblia. Mas, meus queridos amigos e irmãos da palavra de Deus, mal Jesus havia chegado em Cafarnaum, Jairo, um dos chefes da sinagoga, homem de elevada posição na sociedade, posição religiosa, ele veio a Jesus humildemente, prostrando-se aos pés de Cristo e pedindo socorro a Jesus, porque a sua filha de 12 anos estava agonizante à beira da morte. E em que pese dizer, meus queridos irmãos e amigos que me acompanham nesta noite, que todos nós teremos um dia que experimentar este cálice de amargura, o cálice da morte. Podemos imaginar aqui, queridos irmãos e amigos da palavra de Deus, a angústia desse pai. Jairo foi a Jesus oprimido, mas ele voltou do encontro com Jesus, conduzindo-o à sua casa, grandemente aliviado, com paz no coração,
Sabe por quê, queridos irmãos e amigos? Porque Jesus nunca fica insensível ao clamor do necessitado que lhe suplica por socorro. E esta é a palavra que eu tenho da parte de Deus para o seu coração nesta noite. Se você está atribulado, se você está angustiado, se você está perplexo, eu convido você nesta noite a clamar a intervenção de Jesus na sua vida, porque assim como ele atendeu Jairo, ele está sensível ao clamor da nossa alma nesta noite. E quando Jesus estava a caminho da casa de Lázaro, ou melhor, de Jairo, houve um incidente com uma mulher que sofria um fluxo, sofria uma hemorragia. E Jesus curou aquela mulher. Jesus operou um milagre, curando a enfermidade daquela mulher. E eu penso, queridos irmãos e amigos da palavra de Deus, que essa parada de Jesus deve ter causado uma extrema ansiedade ao pai Jairo, porque a sua mente estava voltada para a sua filha, quase à morte. Porque cada momento que passava era precioso para a vida de sua filha, e Jesus interrompe aquela caminhada para atender o socorro da mulher que sofria de um fluxo de hemorragia. Jesus, talvez se Jairo tivesse pensado naquele momento, naquele instante, se Jesus não tivesse parado para atender a mulher, talvez poderia chegar lá e encontrar a minha filha ainda com vida. Mas, meus queridos irmãos e amigos, se Jesus tivesse ido logo à casa de Jairo, teria curado apenas o enfermo. Mas como Jesus demorou um pouco para chegar à casa de Jairo, em virtude do impasse que houve no caminho para atender aquela mulher, ele acabou chegando à casa de Jairo e ressuscitando o morto. Essa parada, meus queridos irmãos e amigos, nesta noite de Jesus, está submetendo Jairo a uma prova de fé. Eu penso que quando Jesus para atender uma outra necessidade, ele está submetendo Jairo a uma prova de fé. Mas nisso, meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia diz que surge alguns da casa de Jairo e trazem a seguinte notícia para ele: Jairo, a tua filha já morreu. Jairo, não incomodes mais o mestre. Meus queridos irmãos e amigos, que notícia dura para o coração de um pai que está à procura de um socorro para a sua filha, que está à beira da morte. Jesus, então, neste momento, voltando para Jairo, sem dar atenção àqueles mensageiros, para que não entre dúvida nenhuma no coração de Jairo, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. A sua filha está salva. A sua filha será salva, Jairo.
Queridos irmãos e amigos que me acompanham nesta noite, nesta transmissão, Jairo precisava ter fé e nada mais. As palavras de Jesus Cristo foram palavras de encorajamento para esse homem, palavras de esperança, palavras de ânimo, palavras de fortalecimento espiritual. Teria sido, meus queridos, uma catástrofe para Jairo se ele tivesse sido pelo medo ou pelo desespero. Se dissesse: pare, Senhor, olha, Cristo, me desculpa de ter te incomodado, não era o desejo do meu coração, mas, Senhor, não preciso mais de ti, a minha filha já morreu, acabei de ouvir agora, os meus servos lá da minha casa, eles vieram agora trazer a notícia para o meu coração, a minha filha já morreu, não adianta mais, Senhor, eu não quero te incomodar. Mas Jesus disse para Jairo, queridos irmãos e amigos, não duvide, Jairo, crê somente. Ei, meu amigo, você que me ouve nesta noite, querido irmão e irmã em Cristo Jesus, nesta noite, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Não duvide, não desespere. Você não quer a presença de Cristo na sua vida? Você não quer a intervenção do Espírito de Deus na sua vida, na sua família? Então, crê somente. Resista à incredulidade. Você não pediu, Lázaro, que eu curasse a tua filha, agora você precisa crer, Jairo. Por que você está duvidando? E quando Jesus chega à casa de Jairo, foi um quadro muito desolador, muito triste, porque a menina estava morta, todos estavam chorando, lamentando, um ambiente de muita tristeza, como o ambiente que nós conhecemos quando perdemos um ente querido. Não é assim que acontece? Jesus então dirige a alguns dizendo palavras de consolo e de conforto. Porque quando perdemos alguém próximo de nós, somente o Espírito Santo de Deus pode nos consolar e confortar, porque não existem palavras humanas que possam preencher o coração que acaba de perder alguém da família. Mas não creram em Jesus. Alguns duvidaram, alguns rejeitaram, alguns fizeram pouco caso de Jesus, e a Bíblia diz ainda que alguns começaram a rir de Jesus, a debochar de Jesus. Que tristeza, que incredulidade, que frieza de alma. E tudo isso, queridos irmãos e amigos, é fruto da incredulidade, mas isso não impediu Jesus de realizar o milagre. A Bíblia diz então que Jesus chamou Pedro, chamou os irmãos João e Tiago, pegou os pais da menina e foi até o quarto, até o lugar onde ela estava. Pediu que todos saíssem, tomou a mão daquela menina que já estava morta e
falou com voz firme, falou com voz divina, dizendo: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a Bíblia nos ensina, queridos irmãos e amigos, que a morte curvou-se diante da santidade de Jesus. A morte curvou-se diante do Filho de Deus. E a menina então abriu os olhos e pôde contemplar o rosto do seu Criador, o rosto do seu Salvador. Ah, meus queridos irmãos e amigos da palavra de Deus, Jesus está desejoso de chegar a você nesta noite, de chegar no seu coração nesta noite, para dar vida, para te dar poder, mas Ele nem sempre pode fazer isso, porque existe um impedimento, e o impedimento pode ser a incredulidade que está no seu coração nesta noite. E eu quero pensar com você rapidamente nesta noite sobre que tipo de obstáculo Jesus encontra em nossas vidas para que não haja manifestação do poder de Deus em nós. Que tipo de obstáculo? E algumas mensagens importantes eu aprendi nesta passagem e eu quero compartilhar com você nesta noite em nome de Jesus. O primeiro obstáculo que eu aprendo aqui, que impede a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, eu acredito que seja pecados escondidos. Para muitos irmãos e irmãs, querida igreja e amigos nesta noite, para que haja a manifestação do poder de Deus, são os pecados escondidos. Cometeram pecados e acham porque ninguém sabe, ninguém viu, está tudo bem. Mas, meus queridos irmãos e amigos, nesta noite da palavra de Deus, o pecado que aí está escondido, ele produz tristeza. O pecado que está escondido, ele apaga o fervor da alma. O pecado que está escondido, ele esfria o coração. O pecado que está escondido, ele cria na sua alma incredulidade e que impede a manifestação do poder de Deus. O pecado escondido não tem prazer na oração. O pecado escondido, ele não tem prazer em buscar a presença de Deus. Aquele que cultiva um pecado escondido, ele é indiferente para com a igreja de Jesus. O pecado escondido na vida do crente no Senhor Jesus, ele torna a pessoa displicente com a vida espiritual. E tudo isso, meus queridos irmãos e amigos, impede a aproximação de Jesus na manifestação do seu poder. Eu penso à luz das Escrituras nesta noite, que esse é um grande obstáculo para que Jesus opere milagre, pecados escondidos. Se você quiser, meu querido irmão e amigo, alcançar a graça de Deus, se você deseja receber a misericórdia e o perdão de Jesus, peça a Ele perdão nesta noite, por seus pecados, aquele que seu esposo não sabe, aquele que a sua esposa não sabe, aquele que seus filhos não sabem, aquele que
o seu pastor não conhece e não sabe, mas aqueles pecados que Deus conhece, Deus viu, Deus sabe, e dele não temos como esconder. Por isso, meu querido irmão e amigo, nesta noite, confesse a Ele os seus pecados, e Deus purificará o seu coração, em nome de Jesus. Davi, rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, que matou o gigante Golias, derrotou os filisteus, venceu nações, matou reis e leão. Depois de toda a sua alegria e vitórias, caiu em pecado. A Bíblia diz que certo dia Davi estava em seu palácio, quando viu uma mulher muito bonita, e os seus olhos se encheram, e o pecado jaz no coração de Davi. Ele escondeu de Deus. Mas isso, queridos irmãos e amigos, trouxe graves consequências para a sua vida. Trouxe derrotas para Davi, trouxe vergonha para Davi, até o dia em que este homem levantou seus olhos para o céu e reconheceu o seu erro e orou ao Senhor. Pecados na vida, queridos irmãos e amigos, impedem a manifestação do poder de Deus. Passa nesta noite perdão pelos seus pecados. 1 João capítulo 1 versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe um outro obstáculo que eu aprendo aqui, que impede a manifestação de Deus? É a incredulidade. Depois da ressurreição de Jesus, Ele apareceu aos seus discípulos, lá em Jerusalém, diz a Bíblia. Mas Tomé não estava com aquele grupo de discípulos. E quando Tomé chegou, os discípulos disseram: olha, Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé lhe disse: se eu não ver as suas mãos e os sinais dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A fé de Tomé era essa: quero ver para crer. Não é assim? Mas a Bíblia diz que dias depois os discípulos estavam novamente reunidos e Jesus apareceu no meio deles e disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e não seja incrédulo, mas crente, Tomé. Tomé então respondeu, diz a Bíblia: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: porque vistes, cresces, bem-aventurados os que não viram e que creram. A incredulidade, meus queridos irmãos e amigos, é um impedimento para a realização de um milagre na vida do ser humano. Enquanto que a fé da Bíblia deve ser: eu vou crer para depois ver. Em uma outra ocasião, diz a palavra do Senhor, Jesus veio andando sobre as águas do mar, ao encontro dos seus discípulos, e eles assustaram, diz a palavra do Senhor, pensando ser um fantasma. Mas Jesus logo lhe disse: não temais, sou eu. E Pedro, que era o mais audacioso do grupo dos 12, disse: se és tu, Senhor, manda-o ir ter contigo. Jesus olha para Pedro e disse: vem, Pedro. Pedro
desceu do barco, diz a palavra do Senhor, e ficou vendo o que Cristo falou com ele, as palavras de Jesus, e não uma imagem das circunstâncias ao seu redor. As circunstâncias que o cercavam. A Bíblia diz que Pedro fixou os olhos na palavra de Jesus. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro começa a olhar para as circunstâncias ao seu redor, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Sabe, meus amigos, muitos agem assim, muitos fazem exatamente assim, como fez Pedro. Quando você tira o foco que é Jesus, você afunda. Quando você tira o foco que é Jesus Cristo na sua vida, você está à mercê da vida, das coisas efêmeras deste mundo. Ah, meus queridos irmãos e amigos, quantas pessoas afundando neste mundo, porque tem desviado o seu olhar das palavras de Jesus. Quantas famílias distanciando de Deus, jovens, crianças e adultos, afastando de Deus e consequentemente vão afundando, porque quando tiramos o Jesus do foco, nós afundamos. A realidade aparente de Jairo é esta: a minha filha está morta. Mas a Bíblia diz que Jairo fixou os olhos nas palavras de Jesus, e não nas palavras dos seus servos. Ei, amigo, nesta noite, você que me acompanha nesta noite, esta palavra, Deus está falando ao seu coração através do Espírito Santo de Deus. Não olhe para as circunstâncias, porque senão você vai afundar. A exemplo de Pedro, não olhe para as circunstâncias, porque senão você vai continuar crendo que está morto. Quando os olhos estão em Jesus, nós recuperamos ao que é aparente. Aí a graça de Deus vem sobre nós. Jairo não duvidou das palavras de Jesus, porque quando Jesus falou, estava falado. Jesus fala, está falado. Não temos o que questionar. Interessante observar aqui, queridos irmãos e amigos da palavra de Deus, que Jairo não deixou ser influenciado negativamente pelos seus servos. Quantas pessoas se deixam ser influenciadas negativamente e com isso vão afundando, vão distanciando da presença de Deus? Influências de parentes, de familiares, de amigos, de colegas, pessoas que não servem a Jesus, pessoas que não têm coragem de abraçar o senhorio de Cristo e que fazem questão de não ver você também e sua família nos pés do Senhor. Deixe, meu querido amigo e irmão, de ser influenciado por circunstâncias adversas, de ser influenciado por amigos e familiares. Fixe os seus olhos nas palavras de Jesus. Faça como Pedro, faça como Jairo, que não duvidou, mas creu. E o Senhor salvou a vida da filha de Jairo. A fé, queridos irmãos e amigos, ela não depende do coração. A fé depende do que Deus diz a você. Não ouça as circunstâncias. Não fique
com as influências negativas, abre mão delas e não resista à palavra de Deus nesta noite. Creia no poder de Deus e abrace o senhorio de Cristo. Fique com a palavra de Deus, aconteça o que acontecer. Não abre mão dos princípios da palavra de Deus na sua vida e na sua família. Tiago diz: a oração da fé salvará o doente. Mas chega alguém e diz a você o seguinte: a doença não tem cura, essa doença não tem cura, não tem mais solução para você, não tem mais recurso para o seu problema. Quando alguém se dirigir a você e dizer essas expressões assim, você pode olhar para essa pessoa e dizer: sai de perto de mim, seu inocente, porque eu estou com a palavra de Deus na minha vida. O Senhor está comigo, Ele está diante de mim. Porque neste mundo adverso que nós vivemos, existem muitas influências negativas procurando nos afastar da presença de Deus. Deus pode, se Ele quiser, Ele cura, se Ele quiser, Ele salva, liberta, transforma, restaura. Ele tem total liberdade para agir nas nossas vidas, porque Ele é soberano. E aí, meu amigo, nesta noite, você vai ficar com as palavras dos outros ou com as palavras de Jesus nesta noite? Jesus, em Mateus capítulo de número 24, versículo 35, diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Marcos capítulo 6, narra Jesus em Nazaré, sendo rejeitado pela incredulidade daquela população. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, senão curar algumas pessoas. Sabe por quê, queridos amigos e irmãos? Porque a incredulidade, ela bloqueia a atuação de Jesus em nossas vidas. A incredulidade, ela bloqueia a atuação do Espírito Santo de Deus, que tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a minha oração sincera ao Senhor nesta noite é que o Espírito Santo de Deus possa desbloquear o seu coração com a incredulidade que nele tem nesta noite, para você contemplar as maravilhas do Senhor. Estou terminando, mas eu ainda tenho um terceiro obstáculo que dificulta, que impede a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. É a falta de humildade. Esta, meus queridos irmãos e amigos, é uma condição imposta pelo Espírito Santo de Deus. O que Deus quer não é o que você seja bonzinho. O que o Senhor quer é que você tenha uma conduta de humildade, como a conduta de Jesus. Para a sociedade, a humildade é algo vergonhoso. Para a humanidade, a sociedade, a humildade é algo deprimente. Por isso o homem recusa se humilhar. Mas preste atenção no que a Bíblia diz. Jairo era um homem importante na sociedade. Jairo ocupava uma posição de destaque no meio religioso. Ele era chefe de sinagoga. Mas a Bíblia diz que Jairo humilhou-se para Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus resiste os orgulhosos, mas dá graça
aos humildes. Humilhar-se, portanto, queridos irmãos e amigos, é se colocar completamente na dependência de Deus. Humilhar-se é se colocar diante de Deus, dizendo: ó Senhor, eu preciso de Ti. O orgulho, queridos irmãos e amigos, impede a atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Humilhar-se significa adquirir a atitude de Jesus Cristo. E com isso nós aprendemos que o orgulho é uma resistência para fazer a vontade de Deus. Quero concluir nesta noite esta meditação dizendo, amigo, Jesus Cristo tem uma palavra infalível para a sua vida nesta noite. Você, meu irmão que me ouve, Deus tem uma palavra para o seu coração, e a palavra é esta: não temas, crê somente. Qual é o vendaval que você está enfrentando? Não temas, crê somente. Qual é a doença que está diante de você agora? Não temas a ela, crê somente. Qual é o desajuste familiar que você está enfrentando nesta noite? Não temas, crê somente. Qual é o problema que você está tendo lá na esfera do seu trabalho? Não temas, crê somente. Até aqui, queridos irmãos, amigo que me acompanha nesta noite, através dessas redes sociais, até aqui você sempre foi influenciado por terceiros. Será que não chegou a hora de você deixar ser influenciado pelas palavras de Jesus no seu coração? A situação dos nossos dias, a situação da humanidade, em nossos dias é uma situação de muito sofrimento, de muita dor, de muita morte, de muito desespero, de muita angústia. Mas eu quero nesta noite que você abra o seu coração e creia piamente na palavra infalível de Jesus Cristo. Entregue o seu problema a Ele nesta noite. Creia em Deus, porque Ele é fiel. E Ele vai cumprir a palavra dEle na sua vida, porque Deus é fiel. Não temas, amigo, creia somente. Quero terminar com as palavras do salmista Davi, no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes, impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você nesta noite por você. Não sei quais os obstáculos que têm estado no seu coração e que têm impedido de você receber a manifestação de Deus, o milagre dele na sua vida. Mas eu oro nesta noite para que, em nome de Jesus,
esses obstáculos sejam rompidos, que a sua alma seja desbloqueada desses obstáculos, e que você, a partir de hoje, não passa mais a viver e a andar sobre as influências de terceiros, mas a minha oração a Deus é que você fique com as palavras de Jesus, a exemplo de Jairo. Não duvidou, creu nas palavras do Senhor, e Deus foi e deu socorro a ele, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Espírito Santo de Deus, nesta noite, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Tua palavra que, uma vez anunciada, não volta vazia. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Pai eterno, eu te suplico, Senhor, em favor deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, desses que acabaram de ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo, o Espírito restaurador, o Espírito que salva, que cura a alma, que cura o físico, o Espírito que liberta, que transforma, o Espírito, Senhor Deus, que nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz, vem agora com esta ação misericordiosa, desbloquear os corações, fazendo compreender a tua palavra, fazendo crer na tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, não nos deixe ser influenciados pelas circunstâncias, porque nós vamos afundar, a exemplo de Pedro, mas nós oramos agora em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê fé, acrescenta a nossa fé, a fim, Senhor, de que possamos crer na tua palavra, a exemplo de Jairo, que teve o seu pedido atendido, Senhor. Ó Deus de poder, Pai de misericórdia, ajuda-nos nesta noite, atende o clamor da nossa alma, atende a nossa oração, querido Deus, e visita cada um de nós nesta noite, que o teu Espírito Santo possa completar a obra nos corações que acabaram de ouvir a tua palavra. Fica, Senhor Deus, com essas famílias, consola, conforta esses corações. É a oração que eu faço, com perdão dos nossos pecados. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Amém, amigo. Obrigado mais uma vez por ter estado conosco. Foi muito bom estar com você nesta noite, participando um pouco mais da palavra de Deus, tá certo? Próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos aqui às 19h30, passando com você e tendo com você mais alguns minutos, alguns instantes, como esse, de crescimento na presença do Senhor Jesus. Se você desejar falar conosco, se você tem algum pedido de oração, se você deseja falar com o pastor sobre qualquer assunto, tá? Lá no Facebook tem os endereços, telefone, você pode entrar em contato conosco. Eu estou à sua inteira disposição, tá? Para orar com você, para ajudar você a caminhar na presença do nosso Deus. Receba nesta noite mais uma vez o nosso abraço carinhoso, o nosso muitíssimo obrigado, em nome de toda a igreja, em nome de todos os irmãos aqui da igreja. Receba um abraço de todos nós, tá bom? Que você tenha uma semana maravilhosa, eu e você, uma semana de experiências com Deus, com muita saúde, com muita paz, uma semana coroada de êxito, uma semana de livramentos da parte de Deus. Que o Senhor Jesus se digne a abençoar as nossas vidas, e que essa semana seja uma semana em que nós possamos
testemunhar do amor de Deus em nossos corações. Obrigado por ter nos acompanhado, participado conosco. Acompanhe nas nossas redes sociais durante a semana e que Deus se digne nos abençoar e nos acompanhar nesta nova semana que hoje se inicia. Um grande abraço, boa noite e até o próximo domingo, querendo Deus. Até lá!